Olá, amigos. Nesta última semana de abril, os analistas de mercado apontam dificuldades de cravar palpites sobre a direção clara da arroba do boi gordo nas próximas semanas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Ivari Júnior e esse é o Mercado Pecuário DBO. A dificuldade em cravar prognósticos está no fato de que negociações envolvendo boiadas gordas indicaram recuo nos preços do boi gordo em 10 das 17 praças monitoradas diariamente, por exemplo, pela Agrifato, enquanto nas restantes tudo ficou estável. Para nos dar parâmetros melhores sobre esse momento, temos de volta Iberville Neto, consultor e diretor da HN Agro. Seja bem-vindo, Iberville. É um prazer revê-lo. Olá, Evariz, olá a todos, é um prazer, contem com a gente. Essa leve caranguejada aí que a gente está vendo no final de abril já é o suficiente para meio que ficar sem rumo? Não é normal que tenhamos períodos aí de consolidação de um novo patamar de preços? Evariz, aqui a gente tem 2 pontos que vão exatamente nessa direção. Depois que o mercado sobe por um período forte, como tem sido 2026 praticamente inteiro, o mercado deu uma acalmada ali no início da guerra do Irã, Israel e Estados Unidos, né, aquela dúvida do início da guerra e depois ele seguiu a trajetória positiva. Então nós temos tanto esse efeito do mercado dar uma digerida nesse patamar que foi alcançado, mas também outros 2 pontos que são um deles inerente ao período, que é o final de safra, a expectativa desse final de safra, os frigoríficos todo ano tem alguma melhora na oferta. Para esse ano a gente espera que essa melhora não seja das maiores, porque estamos com um ano de menor oferta de fêmeas. Então as fêmeas, elas têm os seus picos de oferta ali em março e maio. Então o final de safra, de um ano de retenção, como tudo indica que 2026 seja, ele tende a ser um pouco mais calmo do ponto de vista de oferta. E aí tem a outra questão, que é a cota da China, né? Essa cota da China, que considerando a carne que vai chegar à China, a nossa expectativa é que ela termine ali em torno de julho, só que isso vai impactar o gado comprado alguns meses antes. Então, nós já estamos nos aproximando daquele período que o mercado do boi deve ter os efeitos de um frigorífico cauteloso quanto ao que vai acontecer com essa carne ao chegar lá, se efetivamente ela vai ser taxada. Porque hoje o que a gente tem é que 3 dias depois das 1.100.000 toneladas entrarem na China, a gente vai ter essa taxação de 55% adicionais. Quando a gente fala agora dos dados até março, nós tivemos 512 mil toneladas internalizadas na China, carne brasileira. Isso representa 46,3% da nossa cota, tá? No primeiro trimestre, considerando carne que chegou lá. E as boas notícias? Temos alguma? Por exemplo, essa semana chegou até nós aqui que é possível que os Estados Unidos comece a comprar gado em pé do Brasil. Embora esse mercado seja um pouco mais restrito, saiu essa possibilidade. Quais as outras boas notícias que temos aí? Japão, por exemplo? O Japão, houve uma comissão recentemente aqui no Brasil, né, da japonesa, então existe essa expectativa e faz muito sentido, a gente sempre pontua isso, porque o Japão ele compra carne dos Estados Unidos e compra carne da Austrália. Ambos são países. Os Estados Unidos são arroba lá nas alturas, por uma questão de menor oferta de gado, por uma questão das importações suspensas do México, aí pensando em gado em pé, que acabam afetando a sua disponibilidade interna de carne, tá? Sua possibilidade de abastecimento ali com produção, e aí eles importam mais. Então, os Estados Unidos estão com os preços nas alturas. E a Austrália, apesar de fazer muito bem a pecuária, ela tem também suas limitações. A gente está falando de um rebanho aí, arredondadamente do tamanho de Mato Grosso, um pouco menor até. Então, quando a gente pega a Austrália também, ela está focando bastante no envio de carne à China. Ela já enviou no primeiro trimestre 105 mil toneladas. A cota dela é de 205 mil toneladas. Então, ela também está focando bastante em enviar carne para a China. Ela até é, ela já evoluiu mais na sua cota mesmo que o Brasil, tá? Ela está com 51,3% da sua cota já preenchida, considerando a carne que chega à China. Tá certo que lá
o tempo de saída da Austrália e chegada da China é muito mais próximo, é diferente, a dinâmica é diferente daqui que a gente tenta acertar, tenta fazer essa previsão mais no longo prazo, pensando em boi versus carne entrando na China. E um outro lado também, Iberville, é que as exportações de carne estão firmes, né? Não só em volume, mas também em relação aos preços, né? Ela está valorizada, coisa aí de mais de US$ 6.150 no, na semana passada. Se a gente pegar os dados que saíram agora, nessa segunda-feira, dia 27, a gente está com um preço médio da tonelada embarcada de US$ 6.200. Se a gente voltar em todo o histórico do MDIC, da CSEX, né, Ministério da Economia, a gente está com esse preço aqui, ele só foi superado em meados de 2022, considerando a moeda americana. Ali nós tivemos, se não me falha aqui, 4 ou 5 meses em valores superiores a esse aqui. Se não me engano, foram 4 meses à época, e esse seria o quinto, tá? Sim, estamos entre os 5 maiores preços da história, considerando a moeda americana. E isso dá espaço para o frigorífico respirar um pouco, porque realmente a valorização do gado foi importante nesses últimos tempos, mas, por outro lado, a carne exportada também tá seguindo uma toada interessante e mantém aí, quando a gente pega a relação carne exportada versus arroba, a gente não está falando de uma relação historicamente crítica. É uma relação historicamente mais justa, mas não é das piores que a gente já teve, tá? Quando a gente faz essa comparação. A gente tem aqui, agora considerando o preço de março, a média fechada de março, 87 arrobas de boi compradas com 1 tonelada de carne exportada, considerando carne in natura. Isso até melhorou na comparação com fevereiro. Ela melhorou em março na comparação com fevereiro, mas ela foi 4% pior do que em março do ano passado. E nesse final de abril, né, alguns frigoríficos aí passaram a trabalhar com escala de 8 dias, menos apertadas. Isso é sustentável? Existe aquele efeito, como a gente veio com um cenário de chuvas muito, muito interessante em boa parte das regiões, é, a nossa expectativa é que esse final de safra ele seja um pouco mais distribuído e um pouco menos pesado do ponto de vista de fêmeas. Então, isso é um ponto. Só que, por outro lado, nós temos essa turbulência relacionada à China, essa incerteza que está sendo usada pela indústria. Nós temos também a indústria que viu essa brecha para pressionar um pouco o mercado e está pressionando. Mas a gente não está vendo um nível de oferta aumentar tanto. Claro que se as escalas andam, alguma oferta adicional apareceu, tá? Isso é ponto pacífico, mas a nossa leitura é de que essa oferta não aumentou tanto ainda. Então, e não sabemos se vai aumentar tanto, tá? Por quê? Porque nós temos esse cenário de chuvas distribuindo possivelmente um pouco mais essa oferta, nós temos menos fêmeas vindo para o gancho, e nós temos esse cenário de escalas um pouco melhores, mas ainda em patamares que não são historicamente altos. E a gente tem que considerar também que, dependendo da forma como essa escala é analisada, a gente tem 3 dias a menos de abate agora com o feriado do final de semana. Esse feriado do final de semana, ele gera menos produção de carne, ele gera menos dias de negócio e ele gera alguma adição ao consumo. E na semana seguinte nós temos o Dia das Mães, que é considerada a segunda melhor data para o consumo doméstico, perdendo apenas para aquela reta final do ano ali, Natal e Ano Novo. E o mercado doméstico? A carne subiu bem aí nas últimas semanas. Você entende que o consumidor brasileiro ainda tem fôlego? Por exemplo, a nossa leitura, ela é de que, claro, o cenário econômico doméstico aqui, a gente tem uma inflação que está voltando a incomodar, a gente tem uma expectativa para a taxa Selic que já voltou para os 13% ao final de 2026, no último relatório Focus, então aumentou meio ponto percentual essa expectativa. Tudo isso vai contra o consumo doméstico. O cenário de câmbio, ele está num patamar interessante, pensando em expectativa, que mantendo a linha no relatório Focus, é uns 5,30 para o final do ano, que é até melhor para exportação do que o patamar atual. Mas, voltando ao consumo doméstico, a nossa expectativa é que haja espaço para a carne trabalhar em patamar valorizado, porque a nossa expectativa é de menor produção e exportações indo muito bem. Então, a gente deve ficar com menos carne no mercado doméstico, e aí não é que a gente está com uma população que está com um poder de compra tão interessante, mas por ter um pouco menos de produto, a gente acredita que haja espaço para essa carne continuar melhor, aí, continuar nesses patamares. E aí nós temos
eleições nos próximos meses, nós temos o dinheiro que gira aí com as campanhas, né? Isso para dinheiro para ficar só no oficial, já tem fundo eleitoral, tem todos os gastos dos partidos, sem entrar no mérito de outro dinheiro que gira também. E tudo isso acaba aumentando o fluxo de dinheiro na população, com a população, ainda que pontualmente, tá? Ainda que seja uma coisa mais pontual. As próprias medidas do governo na direção de diminuir endividamento, tudo isso, obviamente, na verdade, escancaradamente, com o objetivo eleitoral, mas para o efeito do escoamento de carne no curto prazo, ele ajuda, tá? Não ajuda no fiscal de médio prazo, essas questões são outro ponto, mas pensando em escoamento, em mercado do boi segundo semestre, isso tudo vai adicionando poder de compra a um cenário econômico de cautela que nós temos atualmente. Recorde para endividamento, por outro lado, o nível de empregos está bem interessante, considerando a metodologia, etc. Para a gente concluir, acho que falta a gente falar o que o mercado futuro está dizendo em relação a tudo isso, né? Porque eles traduzem em números lá. A nossa leitura do mercado futuro a gente tenta definir ou dizer quando ele está otimista ou pessimista para ver o que o produtor pode aproveitar ou não, né? Mas a nossa leitura do mercado futuro é que ele é um mercado, é um punhado de opiniões e de posições que nunca está certo, né? Porque se ele tivesse certo, ele seria inútil. Se a gente tivesse um preço que vai ser efetivamente o preço de novembro, aqui olhando a tela, 351, comprar ou vender ele seria irrelevante, porque ao final do período eu não ia ter mudança nenhuma no meu ajuste. Mas a nossa leitura, pensando em mercado futuro, estou dando uma olhadinha aqui no dia 28 de abril, só para a gente situar. A gente está falando de um mercado futuro que para junho está falando de um 337, ou seja, a gente está falando de quase R$ 20 abaixo dos patamares atuais. Então o mercado está precificando um final de safra um pouco pesado, precificando essa turbulência relacionada à China. Quando a gente fala lá do novembro, a gente está falando de 351, que é um patamar de recuperação frente a esse vale que o mercado futuro acha, eu gosto sempre de falar isso, o mercado futuro acha, que vai acontecer ali no meio do ano, só que ainda abaixo do patamar atual. E quando a gente pega abril para novembro, eu não estou com essa conta aqui, mas de abril para novembro, historicamente, são raras as vezes em que o mercado está com essa curva, ou seja, está com novembro, ou se comporta dessa maneira, com novembro menor do que o abril do mesmo ano, ainda mais quando a gente considera um ano de retenção, como tudo indica que 2026 está sendo. Quando a gente pega uma média histórica, a gente começou o ano com R$ 320. Se a gente pegar a curva média, partindo daqueles 320 até novembro, em anos de retenção, a gente teria em novembro alguma coisa em torno de R$ 380. Só que isso é considerando o preço de início do ano. Do início do ano até abril, o mercado já tem trabalhado acima de todas, ou da maior parte das curvas históricas. Então, o nosso patamar de saída agora, se a gente fizer essa comparação, esses 380, que seriam a base de janeiro, eles vão ainda mais para o positivo. Tá? Temos muitos pontos de cautela, então não é que eu estou acreditando, nem cravando aqui que o mercado vai nessa linha. Mas na nossa leitura, o mercado, principalmente na reta final do ano, ele está um pouco pessimista. Por quê? Porque na reta final do ano, nós já vamos estar abatendo gado para envio para a cota 2027 da China, independente do que aconteça com o eventual ajuste dessa cota agora, no último trimestre, cota não é mais um problema. E nós temos também sempre a possibilidade de algumas notícias, um Japão possivelmente abrindo mercado, etc. Claro que aí já é algo menos palpável. Agora, essa questão no último trimestre da gente ter um cenário de cota nova, isso é fato. Então, a nossa leitura é que o último trimestre deve ser bem interessante para o mercado do boi gordo, mas esse meio do ano ele está. Nós concordamos com o mercado futuro que ele está mais complicado. Isso, acho que é um ponto pacífico no mercado. Agora, se ele vai voltar R$ 20 por arroba, temos uma certa cautela, porque a gente está acreditando e colocando fichas em redirecionamentos de carne. A gente tem o Uruguai manda carne para a China, por exemplo. Em março foi o melhor mês de compra do Uruguai da carne brasileira. Quando a gente pega a Argentina, também manda carne para a China. Ela também tem comprado mais nos últimos tempos. Nós temos as rotas indiretas, nós temos
Então existe muito ajuste, fornecedores da China se abastecendo no Brasil, tá, mesmo que não seja a mesma carne que vai o fornecedor compra aqui e vende para lá, como o México fez por muito tempo, tá, nesses últimos anos, muito tempo não, né, mas nesses últimos anos, desde que abriu o mercado em 2023. Então eu diria que o mercado futuro no meio do ano, a gente tem cautela de achar que ele vai voltar tanto, mas ele está precificando algo mais pesado. E para o final do ano, ele está precificando uma recuperação que, na nossa visão, talvez esteja tímida. Iberville, muito obrigado pelas análises. Estamos à disposição, contem com a gente e obrigado pelo espaço. Eu recebi Iberville Neto, consultor e diretor da HN Agro. Esse foi mais um Mercado Pecuário DBO. E no portal DBO você tem diariamente cotações de diferentes praças, inclusive do mercado de reposição e futuro. Acesse, faça sua inscrição e receba um noticiário completo da pecuária brasileira com toda a comodidade do seu celular. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.